Vamos abordar na aula de hoje e introduzir as funções trigonométricas. E consideramos importante, à guisa de introdução, lembrar primeiro a definição do seno de um ângulo e do cosseno de um ângulo, quando nós estamos abordando as relações num triângulo retângulo. Para tal, é conveniente, em primeiro lugar, a gente desenhar aqui um triângulo retângulo e o nosso interesse é definir, utilizando um triângulo retângulo, o seno de um ângulo. Claro que esse ângulo tem que ser um ângulo agudo, menor do que 90 graus. A definição do seno de um ângulo, digamos, θ, é seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, e se nós designarmos por A o cateto oposto e por C a hipotenusa, é igual a A sobre C. E lembrando também que a definição do cosseno desse mesmo ângulo, o cosseno de θ, é igual a B, o cateto, portanto, adjacente, B, dividido pela hipotenusa, por C. É claro que, tendo em vista o teorema de Pitágoras, é fácil perceber que, como A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, o seno ao quadrado do ângulo θ mais cosseno ao quadrado do ângulo θ é igual a 1. E também que o seno do ângulo θ é menor do que 1. Estou falando, por enquanto, tão somente em relação ao triângulo retângulo. Vamos hoje estender um pouquinho essa noção para ângulos maiores do que π sobre 2, maiores do que 90 graus, e vamos também introduzir a função seno, a função cosseno, a função tangente, cotangente, secante, cossecante e assim por diante, bem como as suas funções inversas, porque isso realmente é muito importante. Vamos contar um pouco da história da trigonometria, que se inicia com certeza absoluta com Hiparco, um dos grandes astrônomos da antiguidade. É claro que os astrônomos se preocupam muito em construir catálogos. Isso na antiguidade, e ainda persiste essa tendência, que é de você procurar especificar a posição de um corpo celeste. E é claro que nos primórdios você fazia isso associando a posição a certos ângulos, que hoje nós damos o nome de latitude e longitude no caso da superfície terrestre, mas no caso da posição de um corpo no céu, você acaba utilizando coordenadas bastante parecidas com essa. Então, lidavam muito com o conceito de ângulo. E Hiparco também foi responsável por introduzir alguns conceitos utilizados na Babilônia cerca de 2000 anos antes de Cristo. Em particular, essa ideia de dividir o ângulo associado a uma circunferência completa, que nós poderíamos designar de 2π radianos, eles introduziram o grau, dividindo essa circunferência em 360 partes. Isso vem da Babilônia, eles gostavam muito do número 60, e com isso constituíram também uma base de números, né, de tal forma a que qualquer número pudesse ser expresso como potência de 60. A nossa base, que nós utilizamos hoje, do número 10, é mais recente, né? Nós tivemos primeiro essa proposta dos babilônicos. Muito bem.
Hiparco, ele, cerca de 140 anos antes de Cristo, ele introduziu o primeiro conceito da trigonometria. Na verdade, ele introduziu um conceito que é muito parecido, né, com o que nós definimos hoje, e acabamos de fazê-lo, de seno de um ângulo. Ele introduziu um outro conceito, né, que era que é o conceito de corda. Né? Corda, para ele, consistia no seguinte: eu tenho uma circunferência de raio R, e ele, novamente, fazendo uso dessa mania dos babilônicos em relação ao número 60, dividia o raio da circunferência em 60 partes e utilizava uma dessas partes como sendo uma unidade de medida. Muito bem. Utilizando essa unidade de medida, que era 1/60 do raio de uma circunferência, ele definiu a corda do ângulo A, e essa figura aqui não deixa nenhuma margem à dúvida. A corda do ângulo, ou associada ao ângulo A, é igual à distância entre esses dois pontos aqui. E a gente sempre menciona a distância entre dois pontos como sendo a menor distância entre esses dois pontos. Portanto, é a distância ao longo de um segmento de reta. Ao fazê-lo, é claro que a corda depende da abertura desse ângulo. Quanto mais aberto for esse ângulo, maior é a corda. Portanto, Hiparco introduziu o conceito de corda, associado, portanto, ao comprimento desse segmento de reta, ligando dois pontos, digamos, A, B, sobre uma circunferência. Na linguagem de hoje, nós escreveríamos, ou nós diríamos que Hiparco estaria introduzindo a função seno, no caso não do ângulo A, esse ângulo aqui, mas do ângulo A sobre 2. Então, seno de A sobre 2 é igual, e agora olhem para as relações trigonométricas de triângulo retângulo, quando a gente define o seno desse ângulo, isso seria dado pela corda de A, como definida por Hiparco, dividido por 2 vezes o raio, que na unidade dele seria 60, portanto, dividido por 120. Isto, ou assim, Hiparco introduziu o conceito de seno e, consequentemente, ele iniciou os estudos da trigonometria.